AP Filho. Maçonaria, Cabalá e alquimia reveladas para a sua transformação interior. Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, minhas queridas amigas. Eu sou o J.A.P. Filho, professor, autor, maçom, grau 33. E vai começar agora mais uma versão do programa especial Sabedoria Oculta, aqui na Vibe Mundial 95.7 FM. Programa esse aí de quase uma hora, onde eu fico muito contente com esse tipo de programa, porque dá a oportunidade para que a gente possa discutir no programa temas mais complexos a respeito de maçonaria. Lembrando sempre que esse programa ele é um programa dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. Pois bem, já que nós temos aí um tempo bastante considerável para que nós possamos falar bastante a respeito aí, de maçonaria, eu trouxe um tema que o pessoal do meu Instagram, o J. Alexandre Filho, e também no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real, o pessoal vem sugerindo bastante. Eu acho que é uma dúvida bem recorrente, principalmente em relação àqueles que têm curiosidade a respeito de maçonaria, que é justamente a respeito de como a maçonaria teve origem. Então vamos falar hoje qual é a verdadeira origem da maçonaria. E por que esse tema é importante, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes? Olha, muito em função do objetivo de desmistificar muita coisa que se fala a respeito justamente da maçonaria e como ela teve origem. Aliás, o grande foco desse programa é justamente desmistificar muitas coisas que são faladas a respeito da maçonaria de uma forma geral. Lembrando que no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real, existe uma série de vídeos que a gente coloca que justamente tem essa função, desmistificar muitas coisas que são faladas de maneira bastante, até algumas irresponsáveis, a respeito da maçonaria. Tá? E claro que muitas pessoas vêm sendo enganadas a respeito aí de informações acerca da maçonaria, muito em função também do desconhecimento, muito em função aí da própria inocência da pessoa, e também em relação aí em função de muitas pessoas que para conseguir engajamento acabam inventando coisas aí do arco da velha. Para vocês terem uma ideia, dentre as diversas teorias da conspiração que eu já ouvi a respeito da origem da maçonaria, eu separei algumas aqui para falar para vocês. Então veja só. A primeira é que Adão teria sido o primeiro maçom. O rei Salomão teria sido o fundador da maçonaria. Jesus era maçom. Essa acho que foi a pior de todas. A maçonaria foi criada pelos Illuminati para dominar o mundo. Os fundadores da maçonaria são descendentes dos Anunnakis. Gente, então assim, respeito aí toda a opinião, respeito aí mas a partir do momento que nós estamos aí numa época extremamente democrática a respeito da possibilidade de obtenção de informação de qualidade, de honestidade intelectual. Algumas coisas desse tipo a gente tem que justamente travar o bom combate contra. Né? Na verdade, vocês vão ver que a origem da maçonaria ela é muito mais simples e muito menos glamourosa do que todas essas teorias. Né? E eu vou ficar muito chateado porque eu vou decepcionar uma boa parte do pessoal que inclusive acredita nesse tipo de coisa. Né? Na verdade, assim, trocando em miúdos, falando de uma forma bastante simples, claro, a gente vai falar mais a respeito disso durante o programa, a maçonaria ela foi criada muito mais como uma estratégia muito bem pensada pelas antigas guildas de pedreiros medievais com o objetivo de manter a sua relevância e salvar essas guildas da completa extinção. Simples assim. Então a maçonaria moderna, chamada de maçonaria especulativa, ela foi uma espécie de rebranding, vamos dizer assim, das antigas guildas de pedreiros construtores, justamente para evitar com que essas guildas perdessem relevância e entrassem em processo franco de extinção.
Bom, lembrando que esse programa, além aqui da transmissão ao vivo na rádio, ele vai ficar disponível também no canal do YouTube da Vibe Mundial FM 95.7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e também no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta Real. Além disso, eu vou colocar também alguns cortes desse programa no meu canal do Instagram, o J. Alexandre Filho. Aliás, eu quero agradecer muito a todos aí, o grande engajamento que o Instagram vem apresentando aí, então muito obrigado. Isso, de certa forma, aí, encoraja muito a gente a fazer programas cada vez melhores. Pois bem, vamos então falar a respeito da origem medieval da maçonaria. Antes de nós falarmos a respeito da origem como um todo, acho que é importante nós falarmos a respeito, então, vamos dizer assim, do personagem principal, né, dessa história, que eram as guildas de pedreiros. Tá? O que eram essas guildas? Bom, na Idade Média, principalmente ali na época do século XII, a Igreja Católica ela vinha se expandindo de uma maneira muito agressiva, muito forte. E isso aumentava muito o poder político dela na Europa, né? Não só político, também como econômico. Dessa forma, havia uma necessidade muito grande pela construção de templos e edifícios religiosos de uma forma geral. Agora, quem conhece esses templos medievais sabe que esses templos são bastante complexos. E para tal era necessário, então, a mão de obra, tanto para o projeto quanto para a execução, uma mão de obra extremamente qualificada e, sobretudo, organizada. Essa mão de obra ela era composta, via de regra, por pedreiros especializados em ciências como geometria, astrologia, arquitetura, matemática e técnicas construtivas muito avançadas para a época. Muitas delas, inclusive, vindas do Oriente. Aliás, a própria palavra maçom, tanto em francês quanto em inglês, quer dizer pedreiro. E masonry, em inglês, é justamente o que acabou sendo chamado de maçonaria. E masonry quer dizer justamente o que? É o ato da construção. Tá? Então, para se ter ideia, o quanto que essa classe de pedreiros ela era importante e valorizada nessa época medieval, somente essa classe em si, esses pedreiros, eles possuíam na época uma espécie de privilégio muito difícil de se obter, que era um salvo-conduto para que eles pudessem viajar praticamente para todas as regiões da Europa, independente de onde eles vinham e independente para onde eles iam. E a sua grande maioria eram profissionais itinerários. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa casta de trabalhadores era tão importante que essa casta mantinha praticamente contato direto, não só com os nobres mais influentes da época, mas também com a própria igreja. Bom, em função da sua importância e da alta demanda por essas obras de caráter religioso, templos, edifícios religiosos, etc., tá? E para manter também um caráter exclusivo e também a oferta de mão de obra, vamos dizer assim, essa classe de trabalhadores, eles passaram então a desenvolver sinais, toques e palavras de passe que permitiam que estes se reconhecessem como pedreiros em qualquer lugar que eles estivessem. Então, já no intuito de proteger esse ensinamento, proteger essa experiência, proteger essa capacitação técnica, né, manter dentro dessa classe, né, os pedreiros, então, eles começaram a desenvolver sinais, toques e palavras que permitissem com que eles se reconhecessem em qualquer lugar que eles estivessem. Fato esse que, obviamente, acabou sendo herdado aí pela maçonaria, né? Então, assim, no início do século XII, começaram, então, a ser criadas as guildas. E o que são essas guildas? As guildas, na verdade, eram grupos fechados de organização desses pedreiros, quase como se fosse uma espécie de sindicato. Vamos trazer assim uma linguagem um pouco mais atual, né? E aonde só fazia parte dessas guildas, primeiro, pessoas que comprovadamente eram pedreiros, que eram maçons, tá? E pessoas que eram indicadas ou convidadas pelos membros dessas próprias guildas. Então também não era para qualquer um. Tá? E além das reuniões de trabalho, né, que transmitiam então conhecimentos, experiências de um ao outro, essas guildas também iniciavam novos membros.
As guildas, elas se reuniam em estalagens e tabernas da época. E essas oficinas, e também em oficinas. Essas oficinas eram chamadas então de lodges, que acabou então sendo traduzido em português como loja. Então, na verdade, a origem etimológica da palavra loja vem muito então dessas oficinas que eram chamadas de lodges, aonde essas guildas também se reuniam, além de tavernas e também estalagens. Então, cada loja ou cada lodge abrigava uma reunião de uma determinada guilda, por exemplo. Bom, então, em função do grau de experiência e da expertise na profissão, né, esses profissionais eles acabaram sendo divididos em classes, justamente para demonstrar o nível de experiência e o nível de expertise de cada grupo participante dessa guilda. E essas classes eram o aprendiz, ou entered aprendiz, e o companheiro, que é o fellowship. Ah, mas e o grau de mestre? Olha, o mestre acabou vindo muito depois, já numa outra fase da maçonaria, chamada de maçonaria especulativa, que nós vamos falar também no programa de hoje. É claro também que quanto maior o grau de experiência e expertise, mais esses pedreiros eles eram reconhecidos também financeiramente. Bom, então, como eu disse a vocês, justamente com esse boom, com essa necessidade de edifícios religiosos, né, de construção e projeto de edifícios religiosos, essas guildas de pedreiro elas tiveram praticamente todo o monopólio de conhecimento da construção e do projeto desses templos. E durante muito tempo, essas guildas tiveram uma influência muito significativa na Europa. Elas trabalhavam diretamente com a igreja e com os nobres. Outro caso bastante interessante é que muitos pedreiros, eles, justamente por causa desse salvo-conduto, eles constantemente viajavam para o Oriente para aprender novas técnicas construtivas. E traziam do Oriente essas técnicas construtivas e também muitas influências do Oriente, inclusive influências esotéricas que passaram a se manifestar na construção desses templos. Então veja bem, esses pedreiros eles acabaram também por absorver uma concepção, por exemplo, sagrada da geometria, herdada das tradições egípcias, babilônicas, pitagóricas e árabes, segundo o qual o número era muito mais caracterizado como uma expressão divina do que simplesmente um dado quantitativo. Para vocês terem ideia acerca da influência que esses pedreiros tiveram do Oriente e trouxeram essa influência para a construção desses templos, dessas catedrais, eu separei aqui algumas, por exemplo. Então, por exemplo, o uso do quadrado, do círculo e do triângulo como matrizes construtivas. Plantas de templos baseadas em mandalas, uso de arcos ogivais típicos de templos islâmicos, uso da geometria simbólica espiritualizada, justamente muita utilização de rosáceas, mandalas e figuras desse tipo. Influências da arquitetura bizantina, que traziam componentes como cúpulas, uso da luz natural para a representação de uma manifestação divina, e também influências do Templo de Salomão, principalmente no uso de símbolos e na separação das catedrais e das igrejas em duas regiões bastante específicas, o Santo e o Santo dos Santos. Se a gente pegar, por exemplo, imaginar uma espécie de timeline em relação aí à vida dessas guildas, a gente pode estabelecer algumas datas bastante interessantes que nos permite aí identificar o início, o apogeu e a queda dessas guildas. Então, o início foi por volta aí do século IX até mais ou menos no século XI, quando essas guildas começaram a se organizar. O grande auge passou então do século XII ao século XIV. Todavia, quando a gente já começa a entrar no século XV, até o século XVII, essas guildas elas começam a apresentar um declínio. E por que essas guildas começaram a apresentar declínio, né? Por que elas começaram a declinar, né? Justamente a partir do século XV até o século XVII, daí em diante, essas guildas começaram a sofrer um processo de... Algumas foram extintas
e outras aí praticamente reduziram bastante o seu grau de influência e também a quantidade de membros. E o que se deveu esse declínio, vamos dizer assim, de uma estrutura que era tão influente, né? Primeiro, a ascensão do Renascimento, né? Da arte renascentista, que passou a valorizar a arquitetura greco-romana. Segundo, talvez uma das mais importantes, principalmente em países como Inglaterra e Escócia, a ocorrência da Reforma Protestante, que reduziu drasticamente a demanda de templos, além de exigir uma simplificação estética dos templos novos. Como falei, principalmente na Inglaterra e na Escócia, onde a Reforma Protestante teve um impacto maior. Por isso que a maçonaria, ela teve, quando a gente estuda a origem da maçonaria, sempre Inglaterra e Escócia são duas localidades que figuram com bastante destaque, né? Outro aspecto que influenciou bastante na queda de influência dessas guildas foi a criação de estados e a mudança, né, de centralização do poder, que outrora estava na igreja e agora começou a ficar mais na mão dos nobres, do Estado de uma forma geral. E por fim, uma coisa bastante interessante, né, que acabou influenciando também, foi o próprio surgimento da imprensa, que derrubou o caráter secreto das técnicas empregadas pelos pedreiros. Ou seja, essas técnicas elas não eram mais, vamos dizer assim, transmitidas de pedreiro para pedreiro de forma iniciática, né? Aliás, muito parecido com o que acontece hoje com o advento da internet, né? Então, veja só, em função desse contexto, as guildas, que inicialmente eram grandes centros de formação e transmissão de conhecimento, né, de arquitetura, construção e etc., com esse declínio, a boa parte das guildas, elas meio que transmutaram para meras associações de socorros mútuos que atuavam aí no auxílio de pedreiros em situação de dificuldade. E esse cenário, né, causado pela redução, né, da demanda das obras, dos templos, dos edifícios religiosos, chegou a impactar de tal forma nessas guildas que muitas delas foram extintas, principalmente na Alemanha. Só que aí vem o pulo do gato, né? Na Escócia, as lojas, essas guildas ou as lojas, vamos dizer assim, eles tiveram uma ideia brilhante, né? Que a ideia é essa, que praticamente iria mudar o rumo da história e, por que não, o próprio rumo da humanidade, né? E qual que foi essa ideia? A ideia foi simples: ressignificar as lojas, admitindo a entrada de membros convidados que não eram pedreiros e nem sequer tinham experiência com construção civil. Em seguida, a loja demorou bastante tempo, em seguida essa ideia acabou sendo adotada por lojas de outros países, como a França e a Inglaterra, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, existe um estatuto escocês chamado Estatuto de Shaw, que foi elaborado em 1598, que regulamentava justamente a entrada de membros que não exerciam o ofício de pedreiro, mas que exerciam atividades intelectuais relevantes. Ou seja, o franqueamento de pessoas a essas guildas, mesmo não sendo maçons, também não era para qualquer um. Eram pessoas geralmente escolhidas em função das suas atividades intelectuais e culturais relevantes. E esses novos membros, eles passaram a ser chamados então de Accepted Masons, ou maçons aceitos. Essa estratégia, qual que foi justamente o grande pulo do gato dessa estratégia? Essa estratégia, quase que um rebranding, vamos dizer assim, ela visava dar novo fôlego às lojas e também conseguir relevância dessas lojas, manter a relevância dessas lojas por meio da inserção de pessoas dentro delas com alto nível intelectual. Foi então que a maçonaria ela deixa de ser operativa, ou seja, aquela baseada somente na transmissão do conhecimento da construção, e passa a ser chamada de maçonaria especulativa. Bom, então essas lojas elas foram sendo preenchidas, né, por pessoas que viam também no caráter secreto dessas reuniões uma espécie de ambiente muito propício, uma oportunidade única para discutir, de repente, estudos e práticas
que poderiam ser condenadas pela igreja e pelos governos absolutistas da época. Então, mesmo essas pessoas, esses intelectuais, esses filósofos que entraram na maçonaria, né, além da maçonaria, da loja por si, ter um ganho em relação de relevância pela entrada dessas pessoas, essas pessoas também viam na maçonaria um ambiente protegido e, ao mesmo tempo, muito fecundo para poder discutir ciências e discutir filosofia, que se fosse discutida aí fora desse caráter secreto, do ambiente protegido dessas lojas, essas pessoas poderiam se dar mal, né? Muitas vezes em função da própria ação persecutória da igreja, ou até mesmo pela influência absolutista do Estado. Então essas lojas, elas passaram então a ser preenchidas por cabalistas, hermetistas, alquímicos, físicos, filósofos, cientistas experimentais, ou seja, todas disciplinas que, de certa maneira, eram não bem vistas pelo status quo mantido pela igreja e pela nobreza. E uma coisa bastante interessante é que assim, esses novos integrantes, eles não descartaram, né, o caráter construtivo da maçonaria. Eles não descartaram a filosofia construtiva da maçonaria. Pelo contrário, eles a adotaram. Então, essas pessoas, filósofos, hermetistas, cabalistas, etc., eles passaram a conferir aos instrumentos de trabalho operativos, como o esquadro, o compasso, o maço, o cinzel, a régua, a alavanca, o avental, um significado simbólico pautado na espiritualidade e na filosofia. Então veja bem, esses objetos deixam de ser objetos operativos e passam a ser objetos arquetípicos de transmissão de conhecimento filosófico e espiritual. As cerimônias de instrução, elas passaram então a ser ritualizadas, tendo como base a Cabalá, a alquimia, a astrologia, as ciências herméticas, que haviam sido redescobertas pelos renascentistas na época, também pelos ensinamentos das escolas de mistério grega, né, como o pitagorismo, egípcias, pelo neoplatonismo e também pelas ciências experimentais. Então percebam que de um caráter operativo, de construção, a maçonaria passa por um processo de transformação, de influência, muito em função dessas pessoas que entraram no seio da maçonaria, que trouxeram à maçonaria um caráter mais filosófico e espiritualizado, transformando as técnicas construtivas e aquele simbolismo construtivo das ferramentas em algo mais espiritualizado, em ferramentas arquetípicas. E agora a construção do templo não seria mais a construção de um templo, um edifício material de pedra, mas a construção do templo interior. Só para vocês terem uma ideia do grau das pessoas que passaram a ser admitidas, existiam então inclusive pessoas que faziam parte da Royal Society de Londres, por exemplo. Pessoas como, de repente, Elias Ashmole e o Sir Robert Moray, pessoas notadamente cientistas de grande importância. Tá? É claro que, da mesma forma que no cristianismo primitivo, que após a morte de Jesus começaram a surgir diversas células cristãs primitivas, e cada célula você tinha ali o seu evangelho em específico, a sua prática ritualística em específica, a discussão de textos específicos, e era algo muito pouco coeso. Isso também aconteceu na maçonaria. Ocasionou, então, essa alteração, esse rebranding, ocasionou, quando começou a dar certo, ocasionou aí a surgência e a manutenção de muitas lojas independentes entre si, que começaram a surgir principalmente na Inglaterra e na Escócia, cada qual com sua ritualística, cada qual com sua forma de ensinamento e cada qual com suas próprias regras. Bom, mas isso nós vamos falar depois do intervalo, que é uma parte muito bacana, que justamente nós vamos falar a respeito de como a maçonaria, então, ela surgiu como uma entidade única. Então, vamos passar para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25. Vibe Mundial FM.
Ouça Vibe Mundial pelo rádio 95,7 FM, pelo celular ou tablet, baixando nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. Ouça também pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Ou se preferir, além de nos ouvir, você também pode assistir os nossos programas através do nosso canal no YouTube. Vibe Mundial, a sua companheira de todas as horas, aonde quer que você esteja. Você quer ter consciência dos seus talentos? Reconectar-se com os seus potenciais para ajudar a se curar e ter qualidade de vida? Curso de Metafísica da Saúde comigo, Val Capelli. Acesse valcapelli.com. Agora, se você quer atuar na terapia integrativa como cromoterapeuta, conhecer as funções, propriedades e os benefícios das cores na saúde e na vida, curso de cromoterapia. Acesse valcapelli.com e conheça a nossa programação. valcapelli.com. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h27. Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Vamos continuar então aqui com o nosso programa. Eu sou o JP Filho e estamos hoje, muita felicidade aqui, muita alegria, fazendo aí um programa especial do Sabedoria Oculta, que acontece rotineiramente toda segunda-feira a partir das 15h30. Então hoje domingo, amanhã vai ter outro programa, mas hoje é bastante especial por causa da duração. Hoje nós temos uma duração um pouco mais larga, né, o que nos permite então falar de assuntos mais complexos, e hoje estamos falando a respeito da verdadeira origem da maçonaria. Bom, na primeira parte, no primeiro bloco, nós falamos a respeito das guildas de pedreiro, da sua origem e também aí do seu ápice e também do declínio, e vimos que a maçonaria ela teve origem basicamente com uma espécie de estratégia adotada por essas guildas para poder manter a própria relevância e sobrevivência dessas guildas. Tá? Claro que a partir do momento que novos membros, né, não pedreiros, passaram a ser aceitos nessas lojas, nessas guildas, essas guildas passaram a novamente ter um fôlego adicional, sendo que essas pessoas que eram escolhidas e selecionadas não eram pessoas comuns, eram cabalistas, hermetistas, cientistas, filósofos, pessoas aí com notado reconhecimento intelectual e cultural dentro da sociedade. Mas uma coisa que acabou gerando uma espécie de resultado, vamos dizer assim, de consequência, é que as lojas passaram a admitir esses membros começaram então a trazer um aspecto mais filosófico, mais espiritualistas para essas lojas, que eram basicamente operativas. Todavia, cada loja trabalhava de uma forma diferente, cada loja adotava um ritual diferente. E, mais ou menos aí, em 1717, houve então a criação da chamada Loja de Londres e Westminster. Então, diversas lojas começaram a surgir de maneira independente, principalmente na Inglaterra e na Escócia, e cada uma com sua ritualística. E dentro desse contexto, no dia 24 de junho, dia de São João Batista, e por que São João Batista? São João Batista é o padroeiro aí na Europa dos pedreiros, tá? Inclusive São João Batista é muito
citado na maçonaria de uma forma geral, no dia de São João Batista, em 24 de junho de 1717, 4 lojas inglesas se fundiram e deram origem à grande loja de Londres e Westminster. E quais que eram essas lojas? A loja Grew's em Grindon, a loja Crown Ale House, a loja Apple Tree Tavern e a loja Hammer and Grapes Tavern. Bom, essas 4 lojas, então, elas se uniram e formaram a grande loja de Londres e Westminster, cujo primeiro grão-mestre foi o senhor, o irmão Anthony Sawyer. Essa grande loja, mais tarde, então, ela viria a ser a grande loja da Inglaterra, como nós a conhecemos hoje. Então, ali nasceu uma nova maçonaria. Uma maçonaria já mais estruturada, uma maçonaria mais organizada, vamos dizer assim. Pouco tempo depois, em 1723, foram publicadas as chamadas Constituições de Anderson, que foram documentos, né, publicados, escritos, elaborados por James Anderson, que era um pastor presbiteriano que também elaborava árvores genealógicas sob encomenda. Além de recomendações, procedimentos internos, burocráticos e gerais para o funcionamento das lojas, as Constituições de Anderson elas também trouxeram para a história uma espécie de mística acerca da origem da maçonaria. Muito mais no intuito de garantir uma espécie de validação da maçonaria do que ter comprovação histórica propriamente dita. Então, para que vocês pudessem ter ideia, nessa história apresentada por Anderson, no documento das Constituições de Anderson, são colocados como trechos fundamentais da origem da maçonaria, por exemplo, Adão como sendo o primeiro homem a conhecer a geometria, Noé como sendo responsável por salvar a humanidade e proteger o conhecimento iniciático de Adão, Salomão como patrono real daquilo que viria a ser a maçonaria, a lenda do Templo de Salomão, e entre outras coisas. Então, na verdade, claro que isso, historicamente falando, não se sustenta, mas, na verdade, essa história contada por Anderson foi muito mais no intuito de trazer legitimidade a uma instituição que estava pelo menos aí, que estava começando a engatinhar e a se consolidar e a se estruturar. Tá? E, aliás, eu destaco também que muitas das bobagens que são apresentadas na internet a respeito da origem da maçonaria decorrem muito em função das próprias Constituições de Anderson, que a pessoa vai ler fora de contexto, não entende aí a conceituação histórica, o contexto da época, e acaba adotando isso como verdade absoluta. Então, eu já ouvi dizer, como eu falei, Jesus era maçom, que Adão era maçom, enfim, etc. e tal. Muito advém da leitura feita de maneira incorreta, literalística, das Constituições de Anderson. E o que mais que as Constituições de Anderson trouxeram? Trouxeram aí a forma como a maçonaria ela deveria se estruturar administrativamente. Então, os princípios administrativos das lojas também foram apresentados nas Constituições de Anderson. Em 1738, pouco tempo após aí a elaboração e a publicação das primeiras Constituições, o Anderson, então, ele elaborou e publicou uma complementação dessa Constituição. E dentre essas complementações, ele trazia reforço ao teísmo da maçonaria, onde a maçonaria admite em seu seio pessoas que tenham crença em um ente superior, não especificando qual seja, expansão histórica do mito da origem da maçonaria, inclusão de novas práticas ritualísticas e alguns ajustes aí nos rituais e nas atividades administrativas. Tá? Então, assim, não tem como a gente separar a história da maçonaria moderna sem falar daí da importância dessa figura polêmica que foi o James Anderson. E por que polêmica? Olha, polêmica porque, assim, apesar de há muitos historiadores, né, historiadores maçônicos, historiadores acadêmicos, que nos trazem aí uma leitura bastante interessante acerca do papel do Anderson na maçonaria e também da sua vida, de uma forma geral, né? Além de ser pastor presbiteriano, o Anderson ele também elaborava árvores genealógicas, como eu disse para vocês. E essas árvores genealógicas muitas vezes eram infladas, né,
de maneira a garantir aos seus clientes origens nobres ligadas aí a pessoas de destaque. Essa espécie de engodo, né, tinha justamente como objetivo garantir que a burguesia, que estava eclodindo na época, né, apresentasse na sociedade uma linhagem mais nobre, que posicionasse os membros dessa burguesia em lugares de destaque, vamos dizer assim, na sociedade. A burguesia, quando começou a surgir, né, na Europa, principalmente na Inglaterra, os nobres viam a burguesia de uma maneira bastante preconceituosa, uma classe emergente, etc. e tal. Então, muitos membros dessa burguesia ascendente encomendavam para o James Anderson árvores genealógicas que eram infladas no intuito de garantir, vamos dizer assim, uma linhagem mais nobre dessa burguesia, desse cliente, no intuito de posicioná-lo de maneira mais respeitável, entre aspas, na sociedade. Outro aspecto interessante comentar a respeito da figura do Anderson é que ele passou por graves crises financeiras e acabou também sendo despedido da sua igreja, do cargo de pastor. O que ocasionou aí no acúmulo de dívidas, né? O Anderson ele passou por uma crise financeira muito complicada, como eu disse para vocês agora há pouco, e que acabou levando aí a ser preso por algum tempo na chamada Fleet Prison. A Fleet Prison, ou a prisão Fleet, ela era uma prisão diferente das prisões normais. Ela era uma prisão destinada aí a devedores que não podiam arcar com suas dívidas, e eles permaneciam lá por um determinado período de tempo, um curto período de tempo, né? Não era algo assim bastante significativo, mas o Anderson ele acabou também sendo preso justamente por dever na praça, vamos dizer assim, né? E outro aspecto também que causa um ponto de polêmica bastante interessante de ser comentado aqui na história do Anderson é que a própria data de fundação da Grande Loja de Londres, em 1717, que foi apresentada na Constituição de Anderson, parece ter sido um fruto aí da intenção de Anderson mais de legitimar a maçonaria inglesa, principalmente porque a maçonaria inglesa na época estava em contexto de competição com a maçonaria escocesa, muito mais no intuito de legitimar a maçonaria inglesa em relação à maçonaria escocesa, como a maçonaria inglesa veio antes da maçonaria escocesa. Então, essa data de 1717 e a forma como ocorreu o início da Grande Loja de Londres e Westminster parece muito mais uma invenção histórica trazida pelas constituições de Anderson do que um fato historicamente comprovado. Ou seja, praticamente o mesmo raciocínio que Anderson empregava nas construções das suas árvores genealógicas, ele também fez com a maçonaria, né? No intuito de garantir a legitimidade da instituição maçônica recém-criada, né? Ou seja, inflando o mito histórico da origem e também trazendo datas, né, no intuito de garantir aí a origem da maçonaria antes, que é a maçonaria escocesa. É claro que esse fato não diminui a importância histórica da Grande Loja de Londres, claro que não. E nem o papel decisivo das constituições de Anderson na organização da maçonaria moderna. Pelo contrário, nos permite uma leitura muito mais crítica e madura a respeito do processo histórico. Esse processo é interessante porque nesse caso a gente passa a distinguir o que é chamado o mito fundador, que é muito comum às instituições iniciáticas de uma forma geral. Pode ver que toda instituição iniciática ela tem uma história, um mito fundador, ou um fundador que ressuscitou, ou um fundador que foi contactado diretamente por uma energia tal, X ou Y, mas toda a tradição iniciática ela tem um mito fundador. Tá? Então a Constituição de Anderson traz para a gente a história do mito fundador. Então é importante a gente diferenciar o mito fundador da reconstrução historiográfica baseada em documentos. Tá? Então isso é interessante a gente analisar a história do Anderson justamente para a gente diferenciar o que é mito fundador e o que é aí baseado no estudo historiográfico da ordem. Na verdade, assim, a maçonaria moderna especulativa, ela não foi criada de uma só vez, mas sim ela foi decorrente de um processo lento e gradual de estabilização e consolidação. Ela não foi um resultado único de um ato fundador claramente delimitado no tempo, né? Mas sim um processo de consolidação
com o tempo. O mais significativo ainda é que no intervalo compreendido entre 1721 e 1738, ou seja, no intervalo entre a primeira e a segunda versão da Constituição de Anderson, não existe qualquer tipo de fonte conhecida, sejam elas jornais, panfletos ou publicações maçônicas, qualquer que contenham referência explícita aos supostos atos fundacionais de 1717, o que é estranho, uma vez que 1717, 24 de junho de 1717, deveria ser algo bastante difundido, uma vez que se classificaria como a origem da maçonaria moderna, totalmente organizada, da maneira como nós a conhecemos hoje. Um outro aspecto bastante interessante, também quando a gente fala a respeito de origem da maçonaria, é justamente em relação aos landmarks, os landmarks maçônicos. E o que são esses landmarks maçônicos? Landmarks são nada mais, nada menos que princípios essenciais que são imutáveis dentro da ordem. E, novamente, né, apesar de frequentemente esses landmarks serem associados como heranças antiquíssimas da maçonaria, transmitida desde tempos imemoriais, a sistematização dos landmarks ela é muito mais moderna, né? Ela ocorreu praticamente aí, no século XIX, em um contexto de disputas e de regularidade e necessidade de afirmação identitária das lojas. Destaca-se no processo a figura do maçom chamado Albert Mackey, que em 1858 apresentou uma lista com 25 landmarks. Então eu separei aqui os landmarks, vou comentar com vocês aqui. Então, quais que são os 25 landmarks apresentados por Albert Mackey? Primeiro, a própria existência do landmark, tá? A divisão da maçonaria em 3 graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre maçom. A lenda do 3º grau, especialmente a morte simbólica do mestre na bife, como elemento central da iniciação. O governo da ordem por um grão-mestre eleito. A prerrogativa do grão-mestre de presidir todas as reuniões maçônicas onde quer que ocorram. A prerrogativa do grão-mestre de conceder dispensas para aberturas de lojas e realização de trabalhos. A necessidade de reunião em loja para a prática iniciática regular da maçonaria. A obrigatoriedade de que as lojas sejam governadas por um venerável mestre e por 2 vigilantes. A exigência de que todo maçom seja iniciado em uma loja regular e legítima. A exclusividade masculina da maçonaria tradicional. A obrigatoriedade da crença em um ser supremo, denominado então grande arquiteto do universo. A obrigatoriedade da crença na imortalidade da alma. A presença de um livro da lei sagrada, aberta durante os trabalhos da loja, que pode ser um livro da lei, um livro sagrado de referência de qualquer religião, a Bíblia, o Corão, a Torá, o que quer que seja. O caráter secreto dos modos de reconhecimento, dados aí por sinais, toques e palavras. Igualdade simbólica entre os maçons dentro da loja. Proibição de discutir religião sectária e política partidária no interior da loja. A natureza iniciática, simbólica e alegórica da maçonaria. O uso de ferramentas da construção como símbolos morais, o caráter universal da ordem acima das nacionalidades, a submissão das lojas à autoridade de uma grande loja regular, a impossibilidade de modificar os landmarks sem descaracterizar a ordem, a obrigatoriedade do juramento iniciático, e a regularidade como condição de reconhecimento entre lojas, a autonomia ritual interna das lojas, desde que respeitados os landmarks, e, por fim, a perpetuidade da maçonaria enquanto instituição iniciática. Então, esses são os 25 landmarks de Albert Mackey. Agora, é importante destacar que essa lista ela não é totalmente aceita por todas as lojas ou universalmente cumprida de caráter integral. Por quê? Porque do ponto de vista crítico de muitas lojas, né, na verdade, esses landmarks, eles, na verdade, são muito mais a obrigação do próprio maçom, vamos dizer assim, é algo inerente à sua própria entrada da loja, a sua entrada no seio da ordem, do que praticamente um conjunto de regras a serem seguidos, né?
Então, mesmo assim, os landmarks de Albert Mackay ainda tem aí algum tipo de variação em relação à adoção completa, à adoção parcial ou à não adoção desses landmarks feitos de maneira ipsis literis, como está apresentado aqui. Tá? Pois bem, vamos falar agora um pouco a respeito da maçonaria no Brasil, né? Falamos bastante a respeito aí das guildas, da origem, falamos aí das constituições de Anderson, falamos aí dos landmarks, vamos falar um pouco a respeito da maçonaria no Brasil. Bom, e como que a maçonaria teve origem aqui no Brasil? Bom, eu digo para vocês que a maçonaria brasileira ela teve uma origem bastante interessante em relação à maçonaria europeia. Por quê? Porque a maçonaria brasileira praticamente ela já teve origem aqui no Brasil no seu caráter especulativo. Ela não passou por um processo de maturação como a maçonaria europeia, principalmente a inglesa e a escocesa, onde você teve primeiramente a maçonaria operativa e depois você teve a maçonaria especulativa. A maçonaria que surgiu no Brasil, ela já foi a maçonaria especulativa. E ela teve origem no Brasil praticamente no século XVIII e no início do século XIX, inserida diretamente no contexto do iluminismo e das ideias liberais e do processo de transformação política do mundo, né? Então, muitos nobres, muitas pessoas estudadas, intelectuais que vinham da Europa para o Brasil, que já eram maçons, ou seja, a elite colonial maçônica, a elite colonial que estudava na Europa ou que estudou na Europa quando vinha para o Brasil, então trouxe consigo, além desses ideais iluministas da época, ali da época, eles também trouxeram a maçonaria. Agora, no período colonial, a presença maçônica ela foi bastante discreta, tá? E muitas vezes clandestina, em razão da repressão da coroa portuguesa e da forte vigilância da Inquisição. A gente sabe que a corrente iluminista ela vai muito contra em relação aí ao caráter absolutista das monarquias, né? Então assim começaram a surgir diversos núcleos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, em paralelo que também no Brasil iam ocorrendo movimentos emancipatórios. Tá? Uma coisa importante que serviu para definir bem a maçonaria aqui no Brasil foi quando a família real vem aqui para o Brasil e há a ocorrência da abertura dos portos. E aí nessa situação ocorreu um ambiente político e institucional bastante favorável para a circulação de ideias e a organização de associações. Foi aí então que surgiram as primeiras lojas maçônicas constituídas, regulares, mas ainda com caráter bastante cauteloso. Tá? É claro que essas lojas, né, então elas tornaram-se, como na Europa, espaços de sociabilidade política, onde se articulavam projetos de autonomia administrativa, reformas institucionais e, progressivamente, a separação do Brasil de Portugal. Então, assim, a maçonaria ela surge no Brasil não como uma herdeira direta do canteiro medieval, mas como uma fraternidade já moderna de caráter filosófico, moral e político, que encontra aqui, no ambiente colonial e pós-colonial, um terreno fértil para atuar como espaço de formação de lideranças, circulação de ideias e construção simbólica aqui da nação. A primeira loja maçônica regularmente organizada no Brasil foi a chamada Loja Reunião, fundada em 1801 na cidade do Rio de Janeiro. Antes de 1801, existiram no Brasil núcleos e sociedades secretas influenciadas pela maçonaria, mas que não eram lojas maçônicas, não operavam como lojas maçônicas. Sobretudo no final do século XVIII, com um grupo conhecido como Cavaleiros da Luz, em Pernambuco, em 1797. Então, diferenciar o que era então uma sociedade secreta influenciada pela maçonaria e qual foi realmente a primeira loja maçônica estabelecida no Brasil. Tá? E pouco tempo depois, em 1822, houve então a criação do Grande Oriente do Brasil. Tá? É claro que a maçonaria, outra coisa que se destaca bastante na maçonaria é em relação à participação da maçonaria em movimentos revolucionários, e isso o pessoal costuma falar bastante, né? Eu posso dizer que, claro, a maçonaria ela esteve presente de forma indireta em diversos momentos decisórios da história, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência do Brasil, a proclamação da República Brasileira, etc. Todavia, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque
É fundamental a gente afirmar com clareza histórica e rigor conceitual que esses movimentos não foram movimentos maçônicos, nem planejados, dirigidos ou executados institucionalmente pela maçonaria universal. O que existiu foi a participação de maçons enquanto indivíduos atuando como cidadãos e agentes políticos nesses movimentos, orientados por ideias filosóficas, que também eram ideias filosóficas comuns à maçonaria. Então, assim, quando os maçons participaram desses processos históricos, eles não fizeram como representantes da organização maçônica universal. Então, a maçonaria ela não é uma organização conspiratória com uma agenda institucional de mudança, de realidade, de status quo. Pelo contrário, o que existiam eram membros maçons que partilhavam da mesma ideologia, né, que motivou esses movimentos, e que também são ideologias aderentes à maçonaria, mas não a maçonaria como uma instituição. Então, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, claro, diversos líderes eram maçons, mas o processo foi conduzido por assembleias civis, instituições políticas, forças militares regulares, e, claro, inspiradas por princípios iluministas difundidos que eram princípios aderentes à maçonaria. Mas isso não quer dizer que a maçonaria foi que conspirou para a independência dos Estados Unidos. A mesma coisa em relação à Revolução Francesa, né? A gente tem que levar em consideração que revoluções e rupturas políticas não são produto de uma organização, mas da convergência, muitas vezes caótica, de fatores sociais, econômicos, culturais, militares e geopolíticos. A Revolução Francesa é um exemplo disso. Embora os homens e os maçons que participaram dessa revolução tenham sido influenciados por ideais iluministas, a gente tem que levar em consideração que a Revolução Francesa, depois que ela terminou, ela se afastou de maneira bastante efetiva dos ideais de liberdade, tolerância e fraternidade. Após a queda da monarquia, se instaurou em seguida na França a chamada Era do Terror, marcada pela eliminação sistemática dos dissidentes. Milhares foram presos, perseguidos e decapitados pela guilhotina simplesmente por divergências políticas. Vincular a maçonaria a esse período é especialmente problemático, pois a repressão do pensamento divergente, o uso da violência como instrumento político e a supressão de liberdades individuais são contra os princípios básicos da maçonaria. Mesma coisa em relação à República no Brasil. No Brasil também é um equívoco bastante semelhante. A maçonaria ela não conduziu institucionalmente a independência nem a proclamação da República. A proclamação da República foi um golpe militar articulado por setores do Exército em aliança com oligarquias regionais, sem consulta ao povo e sem participação popular efetiva. Então, veja bem, é muito complicado a gente vincular a maçonaria com uma instituição da onde partiram esses movimentos, não é verdade? O que existiam eram maçons que participavam desses movimentos, que muitas vezes esses movimentos eram orientados por princípios ideológicos que eram aderentes aos princípios ideológicos da maçonaria, como, por exemplo, os princípios do iluminismo. Mas não era algo organizado pela maçonaria universal como instituição, mas por membros. Mesmo as lojas que participavam de maneira bastante efetiva, a gente tem que lembrar que a maçonaria ela é muito maior do que a soma da quantidade de seus membros ou de suas lojas. Pois bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o tempo passou muito rápido. Falta aí cerca de 1 minuto ou 2, algo do tipo. Tem bastante coisa para conversar aqui. Esse programa tinha que ser um programa de 2 horas, mas eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um tema aí bastante polêmico, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí da pesquisa que a gente trouxe aqui, intelectualmente bastante honesta, no intuito de desmistificar algumas coisas que são faladas a respeito da origem dessa ordem, que é uma origem bastante simples, né? Muito diferente daquilo que é atribuído. Espero que vocês tenham gostado do programa, tanto quanto eu gostei de prepará-lo e apresentá-lo para vocês. E o que eu desejo aqui a vocês é um bom final de semana, um bom restante de domingo, um bom almoço a todos e uma excelente semana. Lembrando que amanhã estaremos aqui às 15h30, eu vou fazer até melhor, hein? Eu vou continuar o assunto de hoje no programa de amanhã. Estaremos aqui a partir das 15h30
até às 16 horas no programa Sabedoria Oculta. Não esqueçam de dar uma olhada lá no site, no canal do YouTube e no meu Instagram, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e que a luz da sabedoria ilumine e abençoe vocês durante toda essa semana. Grande abraço. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial